tem aquela coisa do carro a combustão que com 10 anos, turbo, se ele não tiver bem revisadinho, ele perde um pouco de desempenho. Ele tem ali, né, que você tem que cuidar, carro com injeção direta, bico, bobina, aquela coisa toda. Eu tenho um Audi Q3 e fiquei muito interessado no BYD Song Plus. Só que, todas essas respostas não me convencem de que eu vou investir num carro mais caro do que eu tenho agora e daqui a 2, 3 anos a tecnologia das baterias vai mudar e eu vou perder uma puta grana, sabe? Tipo, pra quem tem um critério assim de, não posso perder muita grana. O mercado se preocupa muito, né, com o fator perder dinheiro, né? Brasileiro, né? Não só brasileiro, né? Que é uma situação muito peculiar do nosso mercado, né? Que o carro no Brasil, de certa forma, seminovo, ele vale muito, né? Sim. Estados Unidos, Europa, 10 anos o carro 0 quilômetro, né? já não vale mais. Mesmo o Japão, né? Os carros, eles são exportados para outros países porque não atendem mais às normas de emissão. E aí os carros deixam de ter um valor. Só que no Brasil, como o carro é muito caro, o carro seminovo ele ainda tem um valor considerável, né? Mercado. Só que essa parte de baterias é interessante, porque muita gente tem o medo, né, da bateria, do custo. Mas quando a gente olha para o 100% elétrico, em específico, o 100% elétrico, a bateria caiu muito de preço. Você pegar ali 2010, onde a gente teve os primeiros carros 100% elétricos em produção em série, essa nossa última aí, esse nosso último foco dos elétricos, as baterias caíram em cerca de 90% do custo delas. E isso faz com que daqui, vamos dizer, você comprou o carro hoje, um elétrico, 2025, daqui a 15 anos, com essa queda contínua, você não vai mais ter problema para mexer na bateria, você não vai ter uma oficina especializada que vai ser muito cara, porque a tecnologia já vai estar mais difundida. Um exemplo legal é os Estados Unidos. Estados Unidos tem Toyota Prius, que o Prius é híbrido, né? Sim. Desde 97. E o Prius desde 97, você imagina que nos Estados Unidos um carro de 97 já não tem muito mais valor de mercado. E se você for na Toyota, a Toyota vai falar $2.000, por exemplo. Mas você já tem uma oficina, que é uma oficina especializada em elétricos híbridos, porque lá já tem demanda que fala, eu tenho uma remanufaturada por 400. Então já acontece das pessoas terem um mercado de baterias e desse conhecimento muito mais avançado. E acontece isso. Às vezes essa mesma oficina tem uma outra bateria de um carro que teve algum tipo de sinistro, alguma coisa. Você consegue comprar uma peça que funciona muito mais barata. Então, no longo prazo, isso desconsiderando aqui que tem marcas falando em 1 milhão de quilômetros para bateria, baterias para a vida toda do carro e tudo, você já não vai ter uma preocupação como as pessoas têm hoje. Tem o modelo da Mitsubishi, EV1. Eu vi num vídeo seu, é EV1, né? Mitsubishi não, desculpa. É o IMF. Da BMW. O i3. i3. Isso. Que você fez um vídeo de um carro de 10 anos, no qual a bateria, a potência dela, né, a capacidade de recarga, ela não caiu tanto. Queria que você falasse dele. Esse foi um dos vídeos mais legais que eu fiz, assim, na minha opinião. Até como, né, trajetória até aqui e tal. Porque eu também estava muito curioso. Eu peguei um BMW i3 2014, 2015. Que foi justamente os primeiros carros 100% elétricos que chegaram no Brasil. E aí eu fui fazer um teste de autonomia. Falei com proprietários que tinham comprado esse carro na época. E todo mundo falou, a gente tem carro... Na época o carro fazia 130, 140 km de autonomia. Igual hoje, né? Se fosse econômico, até uns 150. Mas não tem muito mais que isso. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer o teste. Peguei, rodei com o carro, fiz um circuito ali bem urbano, misturado com estrada. Um circuito bem misto. Tá no meu vídeo, inclusive, né? Pé leve, né? Pé normal. Assim, 60, 70, 80, porque o carro, a gente tá falando de um carro que ele era urbano há 10 anos. Então dá pra você imaginar que a pessoa ia pegar um i3 aquele ali com 150 até original e ia fazer uma viagem longa, né? Não é o padrão. Não é o propósito dele também. Não é o propósito. Eu peguei o carro, né? 130, 150 era a média que a gente esperava. E o carro fez ali 112 de autonomia, até dava pra ter feito um pouco mais. E assim, 10 anos depois, um carro com uma quilometragem já mais elevada, que o propósito dele nasceu urbano e ele continuou urbano. Então, assim, carro que vai... Hoje, bom, eu já sei que tá com outro dono, né? É um carro que vai ficar com essa bateria aí mais 15 anos que seja.
Por quê? Porque para a proposta do carro que ele nasceu, ele continua útil e, ao mesmo tempo, a gente está falando de um carro que ele vai continuar ali útil em autonomia, útil em bateria, e todos os sistemas funcionavam muito bem. E aí outra parte interessante desse carro, né, é que a gente está falando de um carro que motor elétrico, intacto, mesmo desempenho, não tem aquela coisa do carro a combustão que com 10 anos, turbo, se ele não tiver bem revisadinho, ele perde um pouco de desempenho. Sim. Ele tem ali, né, que você tem que cuidar, carro com injeção direta, bico, bobina, aquela coisa toda. E então, assim, foi muito... Mas é um BMW, né? Exato. Mas mesmo sendo um BMW, a gente sabe que a tecnologia de baterias, ela tem mais, assim, os chineses têm mais domínio dela até do que a própria BM, né? Uhum. Então, é interessante isso. E aí foi um teste legal. O carro se mostrou, assim, bem próximo do que muita gente conseguia 0 km, 112, né? 130 até 150 se fosse bem econômico. Ali acho que dá para fazer uns 120 até. E foi bem interessante esse teste e que mostra como um carro com 10 anos de tecnologia de bateria, uma bateria que era bem pequena para a época, conseguiu manter carga e continuou estável, né? E imagina um carro hoje, imagina um carro com a tecnologia atual, com gerenciamento de bateria mais avançado, com tecnologias mais avançadas, né? Então, eu consegui ali ver um cenário muito interessante nisso. Esse cenário desse BMW é o típico de um cara que quer ter um carro secundário, né? Um carro só para o urbano ali. Sim. Hoje o elétrico, ele ainda tem esse perfil de, se você não tiver um carro a combustão, não compre um elétrico, porque quando você precisar viajar, você não vai conseguir? Eu não acredito nisso e eu não levo nesse aspecto, tá? Assim, eu digo que a pessoa tem que entender um pouco da rotina dela. O que eu falo? Existem pessoas que viajam muito, com muita frequência. A gente tá aqui em São Paulo, tem gente que vai falar para você que faz 1.000 quilômetros pelo menos uma vez por semana. Tem gente que vai falar para você que faz 700. E aí eu entendo que sim, para essas pessoas um híbrido plug-in é mais confortável, seja um híbrido heavy também. Mas se você avaliar a média das pessoas, o que a maioria das pessoas precisa, o 100% elétrico atende perfeitamente bem. E assim, dependendo até do teu trajeto, já tem pontos que os carregadores não são difíceis. Eu mesmo sou de Curitiba, eu venho muito aqui a São Paulo. Várias vezes eu vim de carro elétrico, você vai na estrada, até podia ter mais carregadores, mas tem ali uma quantidade que dá conta, e você em 30 minutos carrega e vem. Então assim, 400 quilômetros para mim é tranquilo. 400, acho que dá uns 450 até o hotel, tá? Uhum. Então, eu não vejo assim como só nessa hipótese. Mas é bom a pessoa entender que tem que saber um pouco da sua rotina. Eu vou daqui até a praia dá 200 km, 250. Viagens curtas, né? Não é problema. Então, eu não enxergo esse cenário assim, só, né, viagem. Mas é importante entender a rotina. Mas também é importante, na minha visão, a pessoa ter um carregador aqui e tem que ter um carregador na casa de praia, ou na fazenda, ou no destino. Sem o carregador em casa, não é tão cômodo, entendeu? É muito mais fácil. Depender de um carregador, aí vai saber se você vai chegar lá e o carregador não quebrou, ou se tem fila. Hoje, o que acontece, né? A demanda de elétricos aumentou, a demanda de carregadores aumentou muito. Sim. Não era uma realidade aí há 3 anos atrás. Então, você ter o teu carregador, a tua infraestrutura é o mais cômodo. Só que aí eu também digo que é uma infraestrutura que nem sempre é tão complexa. Eu estava até há pouco tempo no litoral, né, do Paraná, e assim, tem uma tomada lá na casa de um amigo, e assim, ele levou o carregador portátil, né, põe na tomada. Tomada 220? Você vai na praia, pelo menos chega na sexta para ir embora domingo, né, domingo tava com o tanque cheio. Então, assim, não é tão complexo quanto as pessoas imaginam, mas a infraestrutura, você tem que ter infraestrutura para rodar com conforto, né? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba tudo sobre carros elétricos, sobre esse universo que vem crescendo tanto, com o especialista Matheus Afonso, do canal Electricar BR. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!